Bem, agora nós vamos começar a falar sobre função do segundo grau. A gente viu no vídeo anterior uma revisão sobre equação do segundo grau. O que quer dizer uma função do segundo grau, né? O que seria aí a nossa definição de função do segundo grau? Bem, como tinha uma definição para a função do primeiro grau, que a gente viu em alguns vídeos anteriores, existe uma definição para a função também do segundo grau. Então, uma função, né, que pega elementos de um conjunto de partida, que é o conjunto dos números reais, e leva também para o conjunto de chegada, que é o conjunto dos números reais, né, e a lei de associação, né, desses elementos, desses dois conjuntos, é dada por essa leizinha aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Parece bastante uma equação do segundo grau, mas é uma função agora com a, b e c, né, números reais, e o a não pode ser zero, ou seja, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, esse termo aqui do segundo grau acaba sumindo, e você tem uma equação do primeiro grau, e a gente não está interessado em equações do primeiro grau, né, é denominada função do segundo grau, ou também função quadrática, né? Eu costumo muito falar função quadrática, então a gente tem aí a definição de função quadrática. Lembrando que o domínio da função do segundo grau né, o conjunto dos números reais, e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, tá ok? Então, domínio e contradomínio, conjunto dos números reais. E a imagem também vai ser o conjunto dos números reais. Então, olha só, uma funçãozinha do segundo grau, ela é representada dessa maneira. F de x, que é a mesma coisa que y, né, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, aonde a, b e c são os coeficientes da minha função. Lembrando que a, b e c são números reais e o a é zero. Então, uma função do segundo grau é parecido com uma equação do segundo grau, só que não tem o igual a zero, né? E passa a ser igual a y, né? Igual a f de x. Então, cada elemento que eu atribuo para x, né, eu substituo nessa minha fórmulazinha aqui e eu encontro um valor para ele no conjunto do contradomínio, que é uma imagem, né? E como que é o gráfico dessa função do segundo grau? O gráfico dessa função do segundo grau não é uma reta igual é o gráfico de uma função do primeiro grau, é uma curva, e essa curva é chamada parábola. Então não esqueçam, né? O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, e ela é desse jeitinho aqui, né? É essa curva azul aqui, ó. Mas ela pode ser também em qualquer lugar, ela pode estar com essa concavidade que a gente chama aqui voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo, né? Ela pode estar mais para a direita, pode estar mais para a esquerda, tanto faz, né? E a curva, aquela função f de x igual a x mais bx mais c, vai gerar essa curva aqui no gráfico, né? Como exemplo aqui, olha só, seja a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, a sua representação gráfica é isso daqui, ó. Essa é a parábola, tá vendo? Ó, ela está mais para o lado esquerdo, tá vendo? Ó, representada na parte de baixo, um pedaço na parte de baixo do eixo x, né? Ela toca o eixo y em um único ponto, toca o eixo x em dois pontos. É a característica da parábola para essa função, porque cada função vai gerar uma parábola diferente. Pode gerar uma parábola que esteja acima do eixo x, pode ser que esteja abaixo, com essa concavidade dela aqui, ó, voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo, tá certo? Bem, mas como que nós construímos esse gráfico, né? Isso que nos interessa, é construir gráficos dessa função do segundo grau. Então, para construir gráficos da função do segundo grau, vamos pensar num exemplo. Suponha que eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 5. Né? Primeiramente, nós temos que encontrar os pares ordenados, igual a gente estava fazendo lá em produto cartesiano, que vai pertencer, aqui eu coloquei reta, né? Mas não é reta. Tá? Então, nós vamos pegar os pares ordenados que pertencem a essa parábola e representá-los no plano cartesiano. Para isso, né, vamos construir uma tabelinha com alguns valores. Aqui eu atribuí os valores menos 1, 0, 1, 2 e 3. Podemos sempre atribuir esses valores. Então, olha só, quando x vale menos 1, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar o par ordenado que representa ele. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha função do segundo grau e aonde tem x eu vou substituir por quem? Por menos 1. E vou resolver isso aqui, vai me dar um número, que vai ser a imagem. Então, para o domínio menos 1, eu tenho uma imagem, que nesse caso deu 10. Então, olha só,
que eu fiz? No lugar do x eu coloquei menos 1 ao quadrado, dentro do parênteses, porque é negativo. Depois, menos 4 vezes x, só que x vale menos 1, mais 5, né? Mais 5. Resolvendo isso aqui, eu tenho menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 vai dar 4, e aqui vai dar 5. 1 mais 4, 5, mais 5, 10. Então, quando x vale menos 1, meu y vale 10. Então, eu tenho para ordenado menos 1 e 10, que está representado aqui, ó, menos 1 e 10. O ponto está aqui, ó, menos 1 e 10. Tem que fazer isso com todos. Então, quando x for 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes x, só que x é 0, mais 5. 0 ao quadrado é 0, todo número multiplicado por 0 é 0, sobrou só o 5. Então, quando o meu x é 0, meu y é 5. Ó. Então, quando o meu x é 0, meu y é 5. Está aqui o meu ponto representado pelo par ordenado 0 e 5. Tá certo? Quando o meu x for 1, faço a mesma coisa, faço a substituição aqui na minha função. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 5. Não coloquei dentro do parênteses, por quê? Porque o 1 é positivo, então não tem problema nenhum. 1 ao quadrado vai dar 1, menos com mais do sinal de 1 aqui, do sinal do número 1 aqui, ó, né? Vai dar menos, 4 vezes 1 vai dar 4 mais 5. 1 menos 4 vai dar menos 3, menos 3 mais 5 vai dar 2. 1, quando x é 1, y vale 2. Então, o par ordenado está aqui, ó, 1 e 2. E por aqui vai, ó, coloquei para x igual a 2. Quando x for 2, o y valeu 1. Então, eu tenho par ordenado 2 e 1. Então, x2, y1, par ordenado. E eu tenho, quando x for igual a 3, né? Quando x for 3, o meu y deu 2. Meu y deu 2. Então, 3 para x, 2 para y, ó. 3 para x, 2 para y. E ainda, ó, coloquei outros pares ordenados aqui, ó, tá vendo? Ó? Coloquei o 4 e o 5. Depois você pode verificar aí se realmente o 4, quando o x é 4, o y vai valer 5. E quando o x é 5, o y vai valer 10. Tá? Fica aí com o exercício verificar. Como que eu verifico? Pego a minha função, né? E aonde tem o valor de x, substituo por 4 e depois substituo por 5. Então tá aqui representado todos os pares ordenados, né? Que eu substituir valores de x e encontrei y para eles. Bem, mas como que vai ficar então esse gráfico? Feito isso, nós vamos traçar uma curva chamada parábola passando por esses pontos, né? Aqui, ó, uma curva que passa por esses pontos. Olha aqui, ó, que é a nossa parábola. Então ela está localizada aqui. Repare que é uma parábola que está localizada acima do eixo x. Tá? Então, agora, antes, nos vídeos anteriores, que a gente estava trabalhando com equações do primeiro grau, a gente tinha traçado o quê? Retas, porque os pontos estavam alinhados. Mas aqui eles não estão. Eles estão de acordo que formam uma parábola. Então, uma equação do segundo grau, quando a gente junta todos esses pontos, né, a gente traça uma curva chamada parábola. Agora, essa parábola, ela tem uma concavidade que pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. E olha como que é simples verificar quando uma parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. A gente não precisa nem fazer o gráfico para poder saber. É só olhar o valor do coeficiente A, que é o primeiro coeficiente que está ali junto com o x ao quadrado. Então, olha só, se esse coeficiente for maior que 0, a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Olha só, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima. E todas as vezes que o A for um número negativo, ou seja, for um número menor do que 0, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, são duas informações aí importantíssimas, né? Sem a gente ter que desenhar o gráfico, a gente já sabe se a curva vai estar voltada para cima ou se a curva vai estar voltada para baixo, só olhando o valor de A. Então, se o A for um número positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for um número negativo, concavidade voltada para baixo. Então, é bem tranquilo o que a gente está falando sobre parábolas. Bem, separei aqui para a gente uma construção de gráficos de equação do segundo grau, que é bem importante, tá ok? Que é uma construção do GeoGebra, né? Uma construção no GeoGebra, tá certo? Que é um aplicativo, né, para construir tabelas, né, para construir gráficos. Então, olha só, eu construí aqui, nesse caso nosso aqui, uma parábolazinha que está representada aqui no nosso
o nosso gráfico. Repara que ela tem concavidade para baixo. Por que ela tem concavidade para baixo? Porque se você for reparar aqui, olha aqui, ó, menos 1,5 o valor do A, né? O valor do A é negativo. Então, pelo que a gente viu anteriormente, a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá certo? Esse meu aplicativo aqui, ele permite que eu construa o tanto de parábola que eu quiser. Repara que aqui, ó, eu tenho indicadores para valores de A, para valores de B e para valores de C. Então, olha só, no momento que eu mexo o valor de A, olha aqui, ó, o A vai modificando, olha só, o A vai modificando, repara que agora ele tornou positivo, 0,3. A parábola já tem concavidade voltada para cima, tá vendo? Então, à medida que eu vou mexendo aqui no meu A, né, a concavidade vai parando. O A, além dele me falar que a parábola tem concavidade para cima ou para baixo, se ele for positivo, concavidade para cima, se ele for negativo, concavidade para baixo, ele também me fala sobre se a parábola está mais achatada ou menos achatada. Olha só, quanto maior for o valor, né, do meu A, mais fechadinha fica a parábola. Olha só, o A aqui já está perto de 5. Olha como que a parábola está fechada. Agora, se eu for diminuindo esse valor, olha só, for diminuindo esse valor, olha, aqui já está 0,3, a parábola fica mais aberta, tá vendo? A parábola abriu mais. Agora, quando eu mexo com o valor aqui de A e ele fica negativo, repara que a concavidade da parábola mudou. A concavidade da parábola agora ficou para baixo, era o que a gente tinha visto. Toda vez que o A for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. E quanto mais negativo fica, né, ó, olha só, em valores absolutos, mais fechadinha vai ficar a parábola. O máximo que ele atinge aqui é menos 5, ó, então ele ficou uma parábola fechadinha. Então o A, além de me falar se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo, ele também vai me falar o quê? Vai me falar se a parábola ela vai estar mais fechada ou mais aberta, tá ok? O B, né, só voltando aqui um pouquinho, vamos mexer aqui de novo. O B, quando eu mexo com o B, né, a parábola ela vai se movimentando aí no meu plano cartesiano. Para a direita, para a esquerda, né? Mas ele não tem nada a ver, podemos dizer assim, né, com a concavidade da parábola e nem com a abertura da parábola. A parábola se permanece a mesma. Uma outra coisa importante que a gente pode falar aqui, lembrando aqui do A, é que se o A atingir 0, olha só, o A foi 0. Olha o que aconteceu com a minha parábola. Ela não é parábola mais, agora ela é uma reta. Por quê? Porque não tem mais o valor x ao quadrado, olha só. Não tem mais, é 3 menos 1x mais 1,7. 3,1x mais 1,7 é uma equação do primeiro grau. Mas assim, no momento que eu dou valor para x, ó, atribuir valor para x, para A, desculpa, né? Ela já virou uma parábola. Olha que interessante. Então, se o A for 0, né, o A nunca pode ser 0, porque se o A for 0, né, não é mais uma equação do segundo grau. Agora, quando eu mexo o C é um ponto importante da minha parábola, porque o C, repara que, ó, a parábola, vamos criar um ponto aqui, né? Ou melhor, vamos criar um ponto aqui de interseção, né, entre a parábola e a reta y, o eixo y. À medida que eu movimento o valor de C, olha só, o C da minha parábola vai variando, esse ponto A varia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o valor de C da minha parábola é o ponto, né, aonde é o local onde a parábola intercepta o eixo y. Então, olha só, se eu movimento aqui o valor de C, ó, menos 2, minha parábola, o C vale menos 2. Eu coloquei aqui menos 1,5, mas vamos pôr menos 2. Parábola vale menos 2, ó, tá cortando no menos 2. Então, repara que o C da minha equação aqui, ó, tá vendo? Vale menos 2. Então, o C, ele me fala aonde a parábola corta o eixo y. O A vai me falar sobre a concavidade da parábola, para cima ou para baixo, se ela vai estar mais aberta ou mais fechada. Quanto maior o valor de A, mais fechada vai estar a parábola. Tá ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.